Gente, toda empresa que tem estoques, né, falamos um pouco de estoques já nas duas últimas aulas, ela necessita ter um espaço, um setor e procedimentos de armazenagem, né? Então, por quê? Porque armazenar não é tão somente guardar produtos. Guardar produtos porque você pode colocar de todo jeito, sem nenhuma regra, sem nenhum padrão, e está guardado. Agora, como isso vai, o que isso vai fazer, a consequência que isso vai ter na tua operação é função de como você guarda, né, os teus materiais. Então, a armazenagem ela é um processo importante, porque se temos a obrigação, né, se temos que ter efetivamente estoques, temos que ter um setor de armazenagem que trabalhe bem, sob pena de termos muitos problemas com relação ao abastecimento da nossa empresa e ao abastecimento dos nossos clientes. Então eu coloquei aí para vocês o conceito de armazenagem, certo? Que é a atividade que permite manter bens e materiais secos ou refrigerados em instalações e com registros adequados, viabilizando a sua perfeita conservação. Então vejam, gente, por favor, volta para mim, Billy. Vejam vocês que a atividade de armazenagem não é só guardar. Não vai guardar, não é só guardar os produtos. Volta para mim, Billy, por favor. Não é simplesmente guardar os produtos, e sim guardar de maneira adequada, com registros adequados, viabilizando a sua perfeita conservação. E aí tanto é secos, refrigerados, qualquer tipo de material. Então vejam como é diferente do que simplesmente guardar. É guardar de maneira adequada, com os registros adequados e que façam com que os produtos mantenham a sua integridade física. Tá ok? Essa realmente é a que vem a ser essa é que vem a ser o conceito de armazenagem. Então, como é que eu posso falar? Como introdução de armazenagem, nós temos aí que não é meramente e tão somente guardar as mercadorias e guardar os bens, tá ok? Volta para o slide, Billy, por favor. Colocou-se aí o objetivo da armazenagem, certo? Que é proteger os materiais de maneira mais econômica e racional possível. Então vejam que não adianta só manter com registros, manter com integridade, porque aí você poderia colocar e despender muito dinheiro. Mas é fazer isso de maneira econômica e racional, levando em consideração alguns critérios que vão permitir que você mantenha a integridade desses produtos, desses bens e serviços, mas que não gaste com isso, porque vocês sabem, gente, que manter produtos custa dinheiro, concordam? Manter estoques custa, então nós temos que fazer isso de maneira racional, de maneira que a empresa gaste o mínimo possível, ou seja, que seja da maneira mais econômica possível, ok? A armazenagem é uma conveniência econômica, além de ser uma necessidade imperiosa no sistema logístico de empresa no cenário atual. Ou seja, a gente vai ver aqui os motivos da gente ter razões a favor da armazenagem e os motivos de razões contra a armazenagem. Mas sabemos, inclusive, quando falamos que é necessário ter estoques, que se é necessário ter estoques por razões econômicas, ou seja, nós vamos ter aí um componente no sentido de manter abastecida a nossa empresa e abastecer os nossos clientes finais, não é? Nós vamos ter, então, uma necessidade muito grande, uma necessidade imperiosa no sistema logístico, no cenário atual. Vimos aí com todo aquele contexto de que o cliente hoje é a principal figura, não é, da transação econômica, de que ele é que se dispõe a dizer quanto vai pagar, que ele está cada vez mais exigente. Então, o cliente não pode simplesmente pedir para a gente e a gente não ter mercadoria em estoque armazenado para poder entregar, porque se não fizer isso, o concorrente vai e faz e eu perdi a venda. Então é por isso que a armazenagem ela é uma coisa
importantíssima. Manter estoques é uma coisa importante. Muito embora, como falamos na primeira aula, né, em que os objetivos da administração de materiais era garantir a segurança do abastecimento da empresa e reduzir estoques de acordo, ou seja, levando em consideração a segurança estipulada pela empresa, ter estoques é importante. Não podemos ter estoques demais, ou seja, além da nossa efetiva necessidade, porque senão teremos aí capital de giro parado, investimento em instalações desnecessárias, nós vamos ter uma série de problemas. Também não podemos ter falta de estoque, como nós dissemos já, né? Porque aí teremos uma série de problemas, uma série de custos que vamos ver também adiante. Que a armazenagem, ela possui importância, certo? Ela tem importância, porque se eu preciso ter estoques, se ter estoque para mim é importante, ter lugar para armazenar e ter procedimentos para armazenar também torna-se importante. Volta para aí, por favor, para o slide, Billy. Então vejam a importância da armazenagem. Para reduzir custos de transporte e de produção. Volta para mim, Billy, por favor. Gente, isso é muito simples. Nós, quando produzimos ou quando transportamos uma quantidade maior de mercadorias, os nossos custos diminuem, porque nós temos o que a gente chama de ganho de escala. Por exemplo, se eu pego uma carreta, só um exemplo, que carrega 2 toneladas, ou melhor, 27 toneladas, e eu preciso mandar isso para um depósito meu lá em Aracaju. E eu produzir apenas 12 toneladas, por exemplo, eu vou pagar por essa carreta, por frete dessa carreta, vamos supor, R$1.000. Ela carregando 1 tonelada e ela carregando as 27. Se eu mando ela só com 12, o meu frete por tonelada vai ser maior do que se eu mandar a mesma carreta com 27 toneladas, porque pelo mesmo preço eu vou mandar mais produtos. Do mesmo jeito em que existem alguns processos de produção em que não vale a pena financeiramente, economicamente, nós produzimos uma quantidade pequena de produtos. Porque temos aí no setor de produção o que a gente chama de setup de máquinas. O que é um setup? É o fato de você rearrumar o teu processo produtivo para produzir um determinado produto. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que fazia embalagens para alimentos. Então, essa produção era feita da seguinte maneira. Vinha uma bobina com o material, né, com a lâmina de poliestireno, de isopor, que entrava numa máquina de termoformagem, que era um molde, onde ele batia ali a determinada temperatura e pressão e a bandejinha saía no final. Toda vez que a gente tinha que mudar de uma bandeja para outra, eu teria que desmontar essa máquina, tirar o molde, colocar o molde da nova bandeja, montar tudo de novo, fazer os testes para começar a produzir. Então, nesse intervalo, eu perdia pelo menos 2 horas. Então, veja, não adianta eu passar 2 horas montando e desmontando uma máquina para passar apenas 2 horas produzindo. Então, eu produzir uma quantidade maior daquele produto faz com que o meu ganho, a minha produtividade, o meu ganho de tempo seja maior também. Só que, tanto no primeiro caso, para eu transportar uma quantidade maior, quanto no segundo caso, para eu armazenar, produzir uma quantidade maior, é necessário que eu tenha espaço para armazenamento. E é por isso que a armazenagem é importante, para que eu possa reduzir os meus custos de transporte e produção. Volta lá para o slide, Billy, por favor. Para coordenar ou equalizar as ofertas e demandas. Pode voltar para mim, Billy. Gente, nós sabemos, não é, que a demanda, ou seja, a procura por materiais, na maioria das empresas, não segue uma linearidade ao longo do tempo. Ou seja, ela não é constante ao longo do tempo. Vamos supor... Não, vamos botar o exemplo como o seguinte. Vocês acham que ovo da Páscoa se vende a mesma quantidade durante todo o ano? Não, né? Normalmente o ovo da Páscoa se vende mais na Páscoa. Então, só que eu não posso deixar para produzir ovo da Páscoa no mês em que ele vai ser vendido. Porque a demanda é tão grande,
né, imensa, em que eu tenho que me programar para produzir. Normalmente as fábricas de ovo da Páscoa começam no final do ano anterior. Ou seja, a Páscoa vai ser em abril, eu começo em outubro e novembro a empregar mais gente, a trabalhar no sentido de fazer estoque para fazer frente às demandas de ovo da Páscoa quando chegar em abril.